Dizem que há lugares onde o próprio tempo se recusa a andar, onde o silêncio não é apenas ausência de som, mas um estado de vigília. Um lugar onde até a luz parece hesitar, como se soubesse que ali não é bem-vinda. Um desses lugares existe escondido nas dobras sombrias dos Montes Apalaches, um vale esquecido, enterrado entre florestas densas e montanhas antigas, chamado pelos moradores das redondezas de Vale Morto. Ninguém sabe ao certo quando esse nome começou a ser usado, mas ele já era sussurrado pelos antigos lenhadores da região desde antes de qualquer estrada cortar as colinas. Diziam que os animais evitavam aquele lugar, que a vegetação era mais seca, as árvores tortas e as noites mais longas. Quem entrava ali à noite não voltava, e quem voltou jamais falou. Aaron, um jovem aspirante a documentarista de 26 anos, crescido em Charleston, Virgínia Ocidental, era fascinado por lendas locais. Tinha um canal pequeno, mas com seguidores fiéis. Sua missão pessoal era desbravar locais tidos como assombrados e filmar tudo, provando que a maioria dos mitos não passava de superstição. Cético e curioso, ele foi atraído ao vale morto depois de ouvir, em um bar da região, um velho lenhador contar: se entrar lá à noite, vai ouvir os sussurros, mas não olhe para trás. Nunca olhe para trás. Era tudo o que Aaron precisava para decidir. Aquilo renderia visualizações. Na semana seguinte, ele seguiu as coordenadas que encontrou em um mapa antigo, atravessando trilhas quase apagadas, até chegar à beira do vale. Estava cercado por colinas de vegetação cerrada, onde os troncos das árvores pareciam contorcer-se em agonia. Não havia sinal de pássaros, insetos ou qualquer ruído natural. Era como se o mundo tivesse sido pausado ali. Ele montou acampamento pouco antes do pôr do sol. Posicionou as câmeras, ligou os gravadores. Tudo parecia normal, até que a noite caiu como uma cortina espessa e sufocante. O céu, antes límpido, agora era coberto por uma neblina densa, e o ar ficava pesado, como se cada respiração arrastasse areia. Às 10h14, o primeiro som apareceu. Um sussurro, tão baixo quanto um pensamento. Aaron congelou, tirou os fones e o som desapareceu. Colocou novamente. O sussurro estava lá, suave e repetitivo, como uma frase em uma língua antiga. Pensando se era o vento, ele desligou o gravador. Se parou, ligou novamente. Low estava por volta da meia-noite. Aaron decidiu investigar a fonte. Pegou uma lanterna e seguiu o som. Cada passo parecia afundar em solo mais mole, mais frio. Ele andou por uns 300 metros até que a lanterna falhou. O breu o engoliu como um manto vivo. E então os sussurros aumentaram. Agora vinham de todos os lados. Aaron começou a sentir calafrios, mas não de frio. Era como se mãos invisíveis o tocassem, como se algo o observasse da escuridão. Ele virou-se, tentando voltar. Foi quando escutou com clareza. Você ouviu? Então, agora pertence. A voz parecia dentro da sua cabeça. Aterrorizado, ele correu na direção oposta, tropeçando em galhos e raízes, sem saber onde estava. O vale parecia se estender infinitamente, como se tivesse deixado o mundo real. Parrot. As árvores começaram a assumir formas grotescas. Menos algumas lembravam corpos torcidos, outras, bocas abertas em grito, e os sussurros agora eram gritos abafados, gritos de desespero, de lamento. Aaron caiu de joelhos quando viu uma figura diante dele, uma silhueta translúcida, sem rosto, mas com uma boca que se abria como um corte vertical. Jelasiah, Sam, o sussurro. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou correr, mas seu corpo não respondia. A entidade flutuou em sua direção. E quanto mais se aproximava,
mas a realidade ao redor se distorcia. As árvores pulsavam. O solo tremia. O ar parecia líquido. No dia seguinte, um grupo de busca, enviado pelos moradores, encontrou o acampamento vazio. As câmeras estavam lá, mas todas com os cartões de memória corrompidos. A barraca intacta. As pegadas de Aaron desapareciam a poucos metros do acampamento. Nenhum vestígio, exceto por uma gravação de áudio. Um pequeno trecho de poucos segundos ainda funcionava. Era um sussurro, abafado, mas audível, repetido dezenas de vezes. Você ouviu? Então agora pertence. Aaron jamais foi encontrado. E o Vale Morto segue ali, esquecido, sem trilhas oficiais, cercado de silêncio e histórias mal contadas. Quem passa perto evita olhar. Os poucos que ousaram tentar explora, Lou dizem que não ouviram nada. Mas passam, diferentes desde então, quietos e distantes como se ouvissem algo que mais ninguém consegue ouvir. Mas se algum dia, em uma noite sem luar, você escutar um sussurro vindo da floresta, não responda. Não grave. E, pelo amor de tudo que existe, nunca olhe para trás. Nas profundezas das montanhas Apalaches, entre as fronteiras do Tennessee e da Carolina do Norte, há uma região de floresta antiga, pouco mapeada, onde a neblina parece morar entre as árvores. E o som morre antes de alcançar o horizonte. E, ali, que mora uma lenda, um sussurro passado entre caçadores e moradores antigos, como um segredo que se recusa a ser esquecido. Eles falam sobre uma cabana de madeira velha coberta por musgo, com janelas pequenas e uma porta vermelha. Até aí, nada demais. Mas dizem que essa cabana anda, não no sentido figurado. Ela literalmente se move. Aparece em lugares diferentes da floresta. Às vezes está em uma clareira, às vezes ao pé de uma colina. Outras simplesmente surge a poucos metros de quem ousa falar sobre ela. E se você entra, ela nunca mais te deixa sair inteiro. É o tipo de história que moradores contam entre goles de uísque barato e cigarros acesos tremendo nos dedos. A maioria ri, mas sempre com nervosismo, porque no fundo sabem que tem algo ali. Foi essa história que levou 4 jovens a se aventurar por aquelas bandas numa sexta-feira fria de outubro de 1997. Jared, Emily, Travis e Megan tinham pouco mais de 20 anos e o hábito inconsequente de explorar lugares abandonados. Travis era o cético, o que ria de tudo. Jared era o líder. Emily, a sensata Megan, era fascinada por coisas que andavam entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eles acamparam perto de uma antiga trilha de lenhadores, seguindo mapas de caçadores e relatos incompletos. O objetivo era claro: encontrar a tal cabana, filmar tudo, postar no fórum paranormal da época, ganhar atenção. No segundo dia de caminhada, quando a neblina desceu e os celulares perderam o sinal, eles encontraram. Não estava ali pela manhã, mas quando voltaram da exploração de um rio seco, ela estava parada, serena, encaixada entre árvores altas que pareciam se curvar à sua presença. Era exatamente como nas histórias, velha, deformada pelo tempo e com uma porta vermelha escura que parecia respirar. Jared riu. Travis debutou. Emily, Megan sorriu. Eles decidiram entrar. O interior era pequeno e abafado. Cheirava a madeira úmida, a terra e algo doce. Como flores podres, havia uma lareira com cinzas recentes. Uma cadeira de balanço que se movia sozinha, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Na parede, fotos antigas, em preto e branco, de famílias que ninguém reconhecia. Rostos sem olhos. Crianças que sorriam com dentes demais. A porta fechou sozinha assim que todos entraram. Travis
Foi o primeiro a tentar abrir. Estava trancada. Sem tranca. Sem chave. Simplesmente não abria. Foi então que começaram os sons. Passes, note. Depois nas paredes, como se algo andasse em círculos. Como se a própria casa respirasse, quando olharam pela janela. O que antes era uma floresta conhecida, havia se tornado outra coisa. Árvores que nunca haviam visto. O céu era púrpura. A luz, errada. A cabana havia se movido. Estava em outro lugar. Emily gritava. Travis batia na porta com um machado antigo encontrado ali. Jared filmava tudo, em choque. A cabana começou a tremer. Brotavam galhos como ossos. As janelas se fechavam com estalos secos. O relógio parou. O tempo não andava mais ali dentro. E então a cabana falou. Uma voz que parecia vir do teto, do chão e de dentro dos próprios ossos de quem ouvia, sussurrou. Agora vocês são meus pés. Megan sorriu de novo. Disse que compreendia, que a cabana escolhe quem vai carregar seus passos. E com os olhos vidrados, puxou Emily para a lareira. A lareira acendeu sozinha. O que aconteceu depois? Ninguém sabe com exatidão. 3 dias depois, Jared foi encontrado na beira de uma estrada, coberto de lama e sangue seco, repetindo uma única frase. Ela tem pernas. Ela anda à noite. Não, se lembrava do que aconteceu dentro da cabana. Não sabia onde estavam os amigos, mas tremia sempre que ouvia madeira estalando. As buscas foram feitas. Nada encontrado, nenhuma cabana, nenhuma trilha. As árvores pareciam diferentes, como se tivessem rearranjado a floresta inteira. Jared passou os anos seguintes em um hospital psiquiátrico. Nunca mais falou, mas desenhava. Sempre a mesma coisa. Uma cabana com pernas de raízes, olhos nas janelas, e uma porta vermelha que sorria. Hoje, alguns trilheiros dizem já ter visto uma cabana parecida nas redondezas, sempre em locais diferentes, sempre envolta por uma névoa que não pertence àquele lugar. Se evoca a ver, não entre. Se entrar, não pare de se mover, porque ela só precisa de 4 pés, 4 pessoas para caminhar por séculos, e ela sempre está à procura de mais. Existe uma trilha esquecida no coração da Cordilheira Blue Ridge, parte dos antigos Montes Apalaches. Ali, quando o sol começa a nascer e a névoa ainda rasteja pelo solo como um véu espectral, alguns viajantes afirmam ouvir uma canção, distante, melancólica e hipnótica. Uma melodia que não pertence a este mundo. Os moradores antigos chamam isso de o lamento da mulher da névoa. Uma lenda passada de geração em geração, sempre em voz baixa, sempre com olhos desconfiados, voltados para a floresta. A história começa há mais de 100 anos, quando uma mulher chamada Clara Whitmore vivia em uma cabana isolada com seus 2 filhos. O marido desaparecera na guerra e ela, sozinha, cuidava da terra e das crianças com sacrifício e esperança. Dizem que Clara era gentil, mas havia uma tristeza constante em seu olhar. Certa manhã, os filhos saíram para buscar lenha. E voltaram. Alguns dizem que foram levados pelo frio da montanha. Outros por algo pior. Algo que vive nas sombras da floresta. Clara procurou por dias, semanas, meses, até que, ao perder toda a esperança, subiu até o penhasco mais alto da região e se lançou ao vazio, com a alma em pranto. Desde então a névoa naquele ponto da trilha nunca mais foi a mesma. Dizem que carrega o espírito dela e sua canção. Décadas depois, em 2003, um grupo de escoteiros decidiu acampar naquela região. Foram acompanhados por um guia local, o Sr. Collins, homem calejado e cético, que conhecia as trilhas como as linhas da própria mão. Ao anoitecer, acamparam, perto de uma clareira envolta por névoa, não muito longe do velho penhasco. Tudo estava calmo, até que
Às 4 da manhã, um dos meninos acordou chorando. Dizia ter ouvido uma voz feminina, cantando. Não palavras, apenas uma melodia. Suave, triste, bela demais para ser ignorada. No início, o grupo achou que fosse apenas o vento, mas então 3 dos garotos começaram a andar em direção à floresta. Como se hipnotizados, os olhos abertos, mas vazios. O guia os alcançou a tempo de puxá-los de volta. Todos pareciam em transe. Repetiam os mesmos versos. Ela só quer companhia. Ela está sozinha no frio. Na manhã seguinte, foram embora mais cedo. Mas o mais novo dos escoteiros, Ben, não parava de cantarolar a melodia. Nos dias que se seguiram, ele se afastava da escola, andava sozinho no bosque e dizia que ouvia a mulher conversando com ele, que ela era gentil, que precisava dele. 2 semanas depois, Ben desapareceu. Seu corpo jamais foi encontrado. Mas sua mãe relatou ter acordado uma noite e ouvido a mesma canção vinda do quintal. Quando abriu a porta, só viu a névoa. Então, relatos surgem ano após ano. Sempre ao amanhecer. Sempre na mesma região. Pessoas relatam ouvir a canção. Algumas dizem ver uma mulher vestida de branco entre as árvores, com cabelos longos e encharcados, e um rosto que parece incompleto, como se o tempo tivesse apagado sua identidade. Mas é a canção que marca a alma de quem escuta, uma impossível de esquecer. Há quem diga que quem ouve por muito tempo começa a cantar também, e a cada nota perde um pouco de si. Recentemente, um grupo de youtubers resolveu investigar a lenda. Queriam gravar a tal canção e provar que era só folclore exagerado. Levaram microfones potentes, lanternas e GPS. 2 deles voltaram. O terceiro, Logan, desapareceu no nevoeiro enquanto gravava uma introdução ao pé do penhasco. A câmera dele foi encontrada dias depois, com a lente trincada e a bateria descarregada. Ao recuperarem o cartão de memória, havia apenas um vídeo curto. Nele, Logan aparece encarando a floresta, os olhos vidrados. Ao fundo, uma melodia começa a surgir, baixa, mas envolvente. Logan vira-se lentamente para a câmera, sorri e diz: "Ela só quer companhia. Agora é minha vez de cantar." O vídeo termina com estática. Desde então, a trilha foi fechada ao público, mas pessoas ainda tentam entrar. Algumas com o desejo de gravar a canção, outras apenas por curiosidade, e algumas por solidão. E a mulher da névoa canta todos os dias antes do sol nascer, procurando vozes para juntar a sua companhia para nunca mais se sentir sozinha naquela floresta fria. Então, se um dia você estiver nas montanhas e acordar antes da aurora e ouvir uma canção linda e triste vindo do nevoeiro, não a siga, não a repita, não é o fim, porque depois da última nota, você nunca mais será só você. E a névoa nunca mais vai te deixar sair.